Pode sentar, irmãos. Igreja, abramos a Escritura em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Nós exporemos, irmãos, nessa manhã, o versículo 9. Como mais um tema das minisséries que nós temos feito esse ano, e temas importantes para a igreja e para a piedade cristã, em especial para a necessidade da igreja. 1 Pedro 2,9 diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Crianças, a palavra que vocês vão contar é evangelização. Oremos. Senhor, nos abençoa agora, Pai, em que nos aproximamos da Tua palavra para sermos instruídos por Ti. Nos mostra, Senhor, o caminho que nós devemos seguir. Nos ensina, Senhor, qual é a Tua vontade. Lava-nos, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor mostre, Senhor, o que nós somos e o que nós devemos ser em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar um passo importante na nossa vida como igreja, que é abrir um trabalho ou assumir um trabalho de plantação, essa linguagem que é usada. E esse vai ser o primeiro, se Deus quiser, irmãos, de outros passos que serão dados na nossa caminhada como igreja. E esse não é, irmãos, um passo do conselho meramente, porque o conselho, como os oficiais da igreja, deliberaram isso. Esse é um passo como igreja. E sempre, como de costume, em qualquer nova situação ou em qualquer demanda prática que nós vamos ter que praticar como igreja, como é o nosso padrão, nós antes instruímos a igreja dando os fundamentos bíblicos daquilo que será feito, irmãos, preparando a igreja para que nós pratiquemos com convicção, mas também de forma acertada, como Deus quer. Assim, então, irmãos, nós vamos expor para a igreja a doutrina bíblica que passou a ser chamada de evangelização e, mais recentemente, de missões, né? É uma linguagem muito comum. E aí, para deixar muito claro, irmãos, eu vou preferir usar os termos bíblicos para essa área, que envolve testemunhar, evangelizar e anunciar o evangelho, mas aqui e acolá vocês vão ver mencionando nessa série sobre missões, sobre evangelização na forma geral. E aí o primeiro texto que nós vamos tratar, irmãos, é justamente esse, 1 Pedro 2,9. Pedro, irmãos, ele escreve essa epístola não a um grupo de cristãos específicos como Paulo faz à igreja de Éfeso, por exemplo, ou à igreja de Tessalonicenses. Não, ele escreve a um grupo de cristãos que estavam espalhados, ou melhor, aos cristãos que estavam espalhados por todo o Império Romano. Tanto que na epístola ele começa dizendo, verso 2 do capítulo 1, eleitos segundo Deus, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência da aspersão. Mas veja o verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Provavelmente o contexto aqui, irmãos, era um contexto, como era comum no primeiro século, de perseguição, e as igrejas tinham se espalhado, em especial as igrejas de Jerusalém, espalhadas por todo o Império Romano. Então, Pedro escreve para tratar de temas da vida cristã, doutrinas bíblicas, todas elas centradas em Cristo, mas o tema principal aqui, irmãos, é como lidar com a perseguição e viver uma vida santa enquanto você é perseguido pelos ímpios que não temem ao Senhor. O que o Senhor nos ensina aqui, então, irmãos, nessa porção desse versículo sobre esse assunto que nós estamos considerando? O Senhor nos ensina, irmãos, que o Senhor redimiu um povo para si, a fim de fazer dele o seu instrumento para chamar outros a participarem dessa redenção. O que é que o Senhor nos ensina aqui, irmãos? Mais uma vez, o Senhor redimiu um povo para si, a fim de fazer dele, isto é, desse povo,
o seu instrumento para chamar outros a participarem dessa redenção. Nesse texto aqui, irmãos, nós somos ensinados sobre 2 fatos doutrinários que estão associados a esse ensino aqui que eu acabei de escrever em resumo. O primeiro é: a evangelização é um aspecto essencial do ser igreja e do propósito da sua existência. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a evangelização é essencial ao ser igreja. E está vinculado ao propósito da sua existência. O segundo fato é que a evangelização é anunciar e testemunhar acerca da obra de Cristo e os seus benefícios aos pecadores que crerem nele. Hoje nós vamos apenas, irmãos, considerar esse primeiro fato. A evangelização é um aspecto essencial do ser igreja e do propósito da sua existência. Veja comigo mais uma vez o versículo 9. Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Esse texto aqui, irmãos, ele começa com um mais. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos? Pedro, ele está contrastando aqueles que ele falou no meio ali do capítulo 2, que desprezaram a pedra angular, que é Cristo, que não quiseram se agarrar a essa pedra como a rocha da sua salvação, mas o desprezaram, e então estão perdidos. E ele está se referindo aqui especialmente a alguns judeus apóstatas, que sabendo que viria o Cristo, desprezaram o Cristo quando ele veio. E então, ele, em contraste com esses que desprezaram a Cristo, ele diz: vocês não. Vocês o tomaram como sua rocha de salvação. Então, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, ele passa, irmãos, a descrever o que a igreja é, em contraste com aqueles que não são igreja. Aí vem comigo para Êxodo, capítulo 19. Veja que coisa interessante, irmãos. O que Pedro está fazendo aqui não é nenhuma definição nova do ser igreja. Êxodo 19, versículos 5 a 9, irmão, 5 a 6. Moisés, inspirado pelo Espírito, tinha usado as mesmas categorias de definição sobre o povo de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis o quê? A minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdote e um povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Você percebe? Os mesmos atributos que são descritos aqui para a igreja no Antigo Testamento são descritos para a igreja no Novo Testamento. Aquilo que é dito a Israel foi dito à igreja. E aqui, irmão, de passagem, eu preciso só estabelecer isso aqui, essa verdade que eu vou falar agora, porque nós vamos ter esse pressuposto em vista quando nós formos analisar textos do Antigo Testamento que falam sobre evangelização e sobre missões, para assim dizer. Irmãos, a mesma definição da igreja sobre a antiga aliança é a definição da igreja na nova aliança. Não são 2 povos distintos, como os dispensacionalistas e todas as variações do dispensacionalismo vão sustentar. Não são 2 nações, 2 povos de Deus. É um e o mesmo povo. Aqui ele é chamado de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Aqui ele é chamado de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Então erram gravemente, irmãos, aqueles que sustentam que a Bíblia está tratando de 2 povos. Não. A Escritura chama Israel, lá em Isaías, de a noiva de Deus. E a Escritura chama a igreja, no Novo Testamento, em Efésios, de a noiva de Deus. Agora eu pergunto, Deus tem 2 noivas ou tem uma noiva? Ele chama a igreja de povo. Ele chama Israel de povo. Meu povo. Ele diz, eu sou pai de Israel. Ele fala para a igreja, eu sou o seu pai. É apenas uma tolice exegética você simplesmente desassociar. Quando a Escritura fala que a igreja do Senhor, ela sempre existiu desde que o primeiro crente veio sobre a terra. Aquele que primeiro creu na promessa do Messias. E como já foi definido para a igreja, Adão.
Não são dois povos. É um mesmo povo. Agora, é claro que na antiga aliança, como na nova aliança, você tem o povo visível e o povo invisível. Nem todo aquele que compõe a igreja na nova aliança é igreja de fato, assim como também nem todo que compunha Israel na antiga aliança era Israel de fato. O tempo todo os profetas falavam isso. Paulo evoca esse argumento. Quantas não foram as vezes que os profetas falaram: circuncidai o vosso coração e não o vosso prepúcio apenas? Quantas não foram as vezes que os profetas falaram e os apóstolos usaram esse mesmo argumento sobre o remanescente, aqueles que de fato eram israelitas? Basta tomar o exemplo dos dias de Acabe, quando toda a nação, toda a igreja de Israel estava em apostasia, mas havia os 7.000 que não haviam dobrado os joelhos. Aqueles eram a igreja do Senhor. A mesma coisa na nova aliança. Sabe como é que era chamada Israel? Quando você lê na sua Bíblia a congregação de Israel, a palavra hebraica ali para congregação é a mesma para a eclesia, a igreja de Israel. É o mesmo povo, com o mesmo propósito. É por isso que nós vamos ver, irmãos, textos na antiga aliança que tratam também sobre o intento do Senhor de expandir o seu reino por meio da sua igreja. Se você crê de forma diferente disso, você comete um grave erro doutrinário, não apenas nas questões eclesiológicas, mas também sobre a obra da redenção, a obra redentora de Cristo, que separou um único povo eleito, composto de judeus e gentios que creram nele e foram alvos da sua obra da redenção. Ele possui uma única noiva, ele possui um único povo redimido. Esse povo é chamado de a igreja, ou Israel de Deus. Então, irmãos, é preciso ser afirmado isso aqui, já que nós trataremos durante toda essa série, essa minissérie, com esse pressuposto. Mas o que é descrito aqui da igreja, irmãos? É descrito aqui o que ela é associado ao seu propósito. O texto diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo redimido. Cada um desses conceitos aqui, irmãos, ele traz um peso da definição do que é igreja. Mas aqui eu quero destacar, irmãos, dentre esses atributos que está associado com um propósito que vem em seguida, que é o que nós estamos tratando sobre evangelização, que é justamente esse: sacerdócio real. O que era o sacerdócio, irmão? O sacerdócio na antiga aliança, que não era um ofício para todo o povo, era um ofício para os levitas, e de entre os levitas você tinha os sacerdotes, envolvia se aproximar de Deus no culto e ser o mediador entre Deus e o povo. O que significa isso? Ele era o representante do povo para Deus e de Deus para o povo. E ao dizer, irmãos, que a igreja é um sacerdócio real, o Senhor destaca que agora esse povo tem livre acesso ao Senhor. Uma péssima aplicação disso aqui é dizer que não tem mais ofícios na igreja. Isso é uma terrível aplicação, isso não se sustenta em canto algum na Escritura Sagrada, mas que sim, a igreja ela tem livre acesso ao Senhor, em oração, em adoração, mas que também a igreja, todo o corpo de crentes, atua como um tipo de representante de Deus para o mundo. E anote bem aqui, irmãos, para nós não cairmos no erro da heresia romanista que faz da igreja o representante de Deus na terra, mas de uma forma ímpia e carnal. Cristo, e apenas Cristo, é o mediador entre Deus e os homens. A questão aqui, irmãos, é que Pedro, ao evocar esse atributo da igreja, ele está dizendo que, em um aspecto, a igreja é um instrumento de testemunho como representante de Deus aos homens, quer seja pelos seus ministros na pregação pública, quer seja em cada crente na caminhada da vida. E aí, então, o que é que Pedro faz aqui, irmãos? Depois de afirmar que a igreja é um sacerdócio real, que tem esse papel de representar Deus diante do mundo, como uma promotora do testemunho de Deus, ele vincula o propósito da igreja. Olha o que ele diz. Para que Deus fez a igreja tudo isso? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É aqui que está o ponto desse sacerdócio, de ser uma nação separada, santa, de ser um povo que foi comprado por ele. Ele estabelece o propósito desse povo. É ele que diz o que esse povo tem de ser.
Porque ele comprou e ele diz, eu fiz, dentre várias razões, para que vocês anunciem as minhas virtudes para outros que ainda estão nas trevas como vocês estavam. O que são essas virtudes, irmãos? Essas virtudes, essa expressão que Pedro usa aqui de virtudes daquele que o chamou da maravilhosa luz, é uma forma de se expressar, toda a glória de Cristo em seu ser e em sua obra. E nós vamos aprofundar isso aqui na próxima exposição, no próximo domingo. Mas por hora, basta nós sabermos disso. Pedro está dizendo que nós fomos chamados para anunciar a beleza desse Redentor para o mundo. Fazer com que eles vejam o quão virtuoso é o nosso Cristo. O quão belo ele é, o quão glorioso ele é em seu ser e em sua obra. Portanto, irmãos, é a natureza do ser igreja a evangelização em um aspecto essencial do seu ser e do propósito da sua existência. Se é igreja, é, por assim dizer, evangelizadora. É proclamadora. A igreja, irmãos, não foi estabelecida na terra meramente como se fosse uma associação de homens. Como você encontra uma associação de um clube, uma associação para fins não lucrativos, uma associação disso, daquilo, outro. Não. O mundo trata a igreja assim. Você vai no cartório, a igreja é comparada com qualquer outra associação. Vai ter CNPJ, vai ter que respeitar todas as regras. A diferença disso para uma ONG, nenhuma. Mas para o Senhor, não. Ele colocou com um propósito muito claro, irmãos. O propósito é evangelização. Mas aqui, irmãos, cabe um alerta. Eu preciso fazer um alerta porque eu sei que a igreja tem contato com isso, quer seja pela internet, quer seja pelo seu histórico, quer seja em outra denominação que você fez parte. Há um erro aqui, irmãos, cometido por alguns chamados missiólogos. Muitos missiólogos cometem um erro grave aqui no que diz respeito a esse assunto, a esse texto, inclusive. Muitos eles pegam isso aqui e isolam o aspecto do ser igreja e reduzem o ser igreja a meramente evangelizar. Mas, pastor, isso é bom? Não, isso não é bom. Porque tudo gira em torno de evangelizar. A igreja ela só tem essa finalidade e por isso diminuem tudo mais. Na verdade, tudo mais serve para a evangelização. E são essas igrejas ou esses teólogos que dizem assim, não, o culto é só para evangelizar, ou preparar a igreja para evangelização, ponto. A vida da igreja é evangelização, ponto. Tal formação é só evangelização, ponto. Não é só evangelização. Esse não é nem mesmo o mais importante propósito da igreja na terra. O nosso catecismo resume bem qual é o fim principal da igreja sobre a terra. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, ponto. Tudo é feito para glorificar a Deus. E não o contrário, tudo é feito para um propósito específico. Evangelização é um propósito dentre todos esses que vai redundar na glória de Deus e na satisfação da alma. A ênfase da igreja está justamente, da Escritura, irmãos, para a igreja está justamente nisso, glorificar a Deus e não meramente na evangelização. Se nós formos destacar dos pontos pequenos que a Escritura coloca como propósito da igreja, ou dos pontos abaixo desse maior e glorioso e supremo, a adoração, inclusive, está acima da evangelização. Você evangeliza para que Deus tenha mais adoradores sobre a terra. É isso que o Pai está procurando, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o que é que ele falou? Meu povo vai sair do Egito para que me adore. Toda a obra da redenção é para que Deus traga para si homens e mulheres adoradores. Então, se nós formos colocar os propósitos, a adoração está acima da própria evangelização. Mas, irmãos, fugindo desse erro e dessa ênfase indevida, queridos, nós ainda assim devemos afirmar: Deus estabeleceu a sua igreja no mundo e colocou no seu ser igreja e em seu propósito de existência o anúncio da sua obra de redenção, para que outros pecadores conheçam a Cristo e se acheguem ao seu povo, desfrutem da mesma obra e recomeça todo o ciclo. Esses que se achegaram vão chamar outros, apresentar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz, vão mostrar a sua glória
e aí esses outros que vão se chegar, vão ir formando outro. Se você não percebeu a maravilha disso, está aqui diante de nós, irmãos. Nós só estamos aqui no Brasil, no século 21, servindo ao Deus vivo e verdadeiro, porque alguém entendeu o propósito de ser igreja que evangeliza. Alguém entendeu e veio ao Brasil e sofreu e teve privações. Primeiro Archibald Green Simonton, depois outros ministros, perseguição, crentes sendo alcançados, igrejas sendo estabelecidas e mais crentes evangelizando outras pessoas. Ao ponto de estarmos aqui, irmãos. Você consegue perceber a implicação disso? Afirmar que esse é um propósito essencial da igreja, irmãos, tem um significado profundo. Deixe-me ilustrar aqui para você. Um homem, ao se casar com uma mulher, ele é agora chamado de seu marido. Faz parte do seu ser, da sua essência, ser o protetor, o líder, o pastor, o provedor físico, emocional e sexualmente. Agora, considere um homem que, sendo marido, na verdade não protege, não lidera, não pastoreia, não provê em nenhum aspecto. Ele não apenas falha, moralmente falando. Ele é uma inconsistência no que diz respeito ao seu ser. Dentre várias coisas que ele é marido. E ao não fazer o que ele foi chamado para ser, ele é inconsistente. Da mesma forma, irmãos, a igreja que não evangeliza, que não anuncia o evangelho pelos métodos que Cristo entregou, e nós vamos aprofundar esse assunto biblicamente. Quais são os métodos, os meios, os caminhos que ele entregou? Essa igreja, ela é uma inconstância ambulante. Ela desvirtua-se como ser e em seu propósito. E de que serve o sal, que perde seu sabor e não salga mais, senão para ser lançado fora? Inclusive é nesse sentido que o Senhor usa essa ilustração. Nós não precisamos, irmãos, de departamentos de missões. Já viu isso? Muito comum nas igrejas. E aí, quando é que a igreja é missionária? Quando ela tem departamento de missão, quando ela tem um culto missionário, quando ela tira ofertas missionárias. Gente, a igreja já tem perdido o básico da simplicidade do ser igreja organicamente, naturalmente. Basta ser igreja como Deus está mandando, que a igreja é uma igreja missionária, usando os termos dos nossos dias. A missão era feita, irmãos, na dinâmica e na vida da igreja, não como uma partezinha dentro de um todo. A igreja que amadurece nesse ponto, irmãos, ela vê isso de uma forma muito natural. É uma coisa espiritual, mas entenda, ela vem como uma coisa que flui dela. Assim como a igreja que entendeu o amor, o serviço flui dela. Assim como a igreja que entendeu a glória de Deus, a seriedade do culto, o culto é muito sério para essa igreja. Você não precisa colocar departamento de missões, departamento de serviço, departamento de culto. Porque quando isso entra no coração do povo de Deus, isso vem. Então, irmãos, uma igreja missionária não é uma igreja que tem meramente departamento, mas uma igreja que entendeu o seu propósito. A igreja que não evangeliza, ela não glorifica a Deus e ela peca contra aquele que a constituiu. É como um dono de um negócio que contrata um gerente para que esse gerente passe aos funcionários ou chame os clientes, dando a eles a visão desse dono desse negócio, o produto maravilhoso que ele tem a oferecer, o espírito desse dono. Mas então o gerente não faz, o gerente decide ou não fazer, ou fazer do jeito dele, ou passar o que ele quiser. O que é que você acha que esse gerente merece? A igreja, irmãos, que não anuncia diligentemente o evangelho, ela é tentada e ela tenderá a se tornar ensimesmada, a caminhar de forma capenga, a pensar, por exemplo, no seu tempo, nos seus recursos, apenas para o seu conforto, apenas para se voltar para si mesma, ou se tornar uma rede social ou um clube. O nosso pecado, irmãos, ele se agravará, e nós teremos como testemunhas contra nós. Eu digo, a igreja do Senhor terá como testemunha contra nós
o fato de existirem seitas e falsas religiões, adoradores de falsos deuses, deuses que não existem, mas que se esforçam muito mais diligentemente em seus proselitismos religiosos. E aí nós com a mensagem verdadeira do Deus vivo e verdadeiro, o Deus que existe, nós simplesmente somos relapsos e pensamos mais em nossos anseios temporais do que em anunciar o Evangelho. É ou não é, querido? A gente não pensa tanto em oportunidade de evangelização, a gente pensa tanto como é que eu vou ganhar mais dinheiro hoje, como é que eu vou cumprir meus objetivos hoje, como é que eu vou fazer isso, aquilo, outro hoje. Ou então, querido, também se levanta como um testemunho contra nós os homens carnais, que na busca por lucros e dos seus empreendimentos apenas vivendo para essa era, eles se dedicam intensamente para atrair clientes que vão só aumentar os seus lucros temporais. E aí a igreja, que tem aquilo que pode enriquecer o homem e a nós mesmos, não só para essa era, mas para toda a eternidade, nós somos negligentes e restritos em nossos esforços e investimentos. Será que nós não nos tornamos, irmãos, em algum grau carnais? Nós não vemos como demais investir dinheiro para aumentarmos os nossos lucros, mas nós vemos demais entregar os 10% ao Senhor para que os diáconos possam administrar esse recurso para o bem da igreja, para a manutenção de ministros, para a abertura de novos campos. Quando nós amamos, irmãos, algo e temos convicção, é uma coisa interessante isso. Quando nós amamos algo e temos convicção de algo, quando algo está em nosso coração, o que é que a gente faz? Quem chega perto de nós sabe, aquela pessoa ama tal coisa. Aquela pessoa só fala de tal coisa ou fala mais sobre aquilo porque aquilo está no seu coração. Aquilo faz parte do que ele é. Ele ama aquilo. Todos que estão perto de nós sabem o que nós amamos. Todos aqueles que não creem, irmãos, que estão próximos a nós, deveriam saber que nós amamos Cristo e o Evangelho. Só que pasmem, muitos que estão próximos a nós sabem de muitas coisas que nós amamos, muitas coisas que nós ansiamos, muitas coisas que estão em nosso coração naquele momento da vida ou na nossa vida como um todo, mas nunca ouviram o Evangelho da nossa parte. Eu já vi história de pastores que não trabalham em tempo integral para a igreja do Senhor, isso é um erro, a igreja sabe, mas trabalhando em outros locais, pessoas que o conheciam há 20, 30 anos, não sabiam que era pastor. O que é que nós amamos de fato, irmãos? Por que é que nós não compartilhamos o Evangelho que nos alcançou e que nós cremos que é poderoso? Olhe também para as campanhas políticas. Rapaz, é uma coisa impressionante. Chega período de campanha política, período eleitoral, é gente botando figurinha no carro, é gente botando postagem, brigando na rede social. Por quê? Porque eu penso que tal candidato é o melhor candidato. Porque eu quero que a minha vida seja regulada por aqueles princípios. E eu quero também que os outros sejam. Então vale a pena a articulação, vale a pena o moído, o debate, a postagem, lá vai, lá vem. E aí, quando a própria igreja, os próprios crentes também fazem isso, como cidadãos estão ali envolvidos, aí sabe-se, os familiares sabem, rapaz, aquele parente meu que é crente, ele vai votar em candidato X. Aquele parente meu que é presbiteriano vai votar em candidato Y. Mas ele não sabe dizer, e ele fala assim, ele é convite àquele candidato, mas ele não sabe dizer assim, o quanto aquele parente meu ama o Cristo dele. Ele fala o tempo todo do seu candidato, mas ele quase nunca fala de Cristo. Ele fala o tempo todo do seu time favorito, mas ele não fala sobre o Evangelho. Por quê, irmãos? Se isso está associado ao nosso ser e ao que nós somos, irmãos. Queremos de fato, queridos, que Cristo é Senhor e Salvador,
e que ele é o melhor para os homens. Então, irmãos, por que nós falamos mais dos candidatos do que dele? Para aqueles que não o conhecem. Porque, irmãos, que nós não temos problema em investir nas coisas temporais que vão se desvanecer com o fogo. Nós não temos problema em investir para termos mais lucro naquilo que a Escritura fala que vai ser corroído pela traça e pela ferrugem. Mas nós achamos um peso em investir e devolver ao Senhor os 10%, para que dentre vários gastos que a igreja deve ter, até mesmo pensando em melhorias para a própria igreja, etc., ela possa tranquilamente investir no anúncio do Evangelho. Nós queremos mesmo, irmãos? Queremos mesmo? Como então, irmãos, nós evangelizamos? Nós vamos ver aqui, irmãos, detalhadamente, como eu falei em outras exposições, aspectos dos textos bíblicos sobre alguns dos exemplos que eu vou dar aqui, práticos sobre a evangelização. Mas aqui já é importante indicar alguns para os irmãos, entendendo que esse é o ser da igreja, o ser evangelizadora, que o Senhor nos separou para isso. Como nós podemos fazer isso, irmãos? Primeira forma prática, básica, na dinâmica da vida, irmãos. Familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Eu sei que talvez você possa ficar um pouco constrangido de não ser inoportuno, e parecer insistente na coisa que a pessoa já não está mais, né, no mundo como o nosso, que se fecha totalmente, no mundo em que há alguns prosélitos religiosos que são muito tolos na sua abordagem, e são insistentes, são de fato chatos, até os crentes não gostam deles. Mas, ainda assim, irmãos, nós deveríamos nos preocupar com isso. Mais do que simplesmente chegar e entregar um folheto, mais do que simplesmente dizer assim, Jesus te ama, que é uma frase tão genérica, tão vazia, tão sem clareza sobre o que é o Evangelho. É quando você, no envolvimento natural da vida, as pessoas sabem, ele já falou de Cristo para mim, ele já me encorajou a me arrepender dos meus pecados, então nas demandas da vida eu posso procurar aquela pessoa. Nas demandas da vida eu posso compartilhar as minhas angústias e esperar receber dele um conselho. E é aí que o Senhor lhe dá a oportunidade de você falar de Cristo. É na dinâmica da vida. Às vezes a gente quer apoiar missões transculturais e amém, apoiemos. Mas às vezes esquece do básico, do dia a dia. Do se dispor a falar por postura ativa, mas também quando você for procurado. E é isso que envolve, é isso que está associado à dinâmica da vida, esse envolvimento natural. Se você não faz, querido, então, ore pedindo oportunidades. Ore pedindo oportunidades para que o Senhor lhe dê oportunidade de falar do Evangelho para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo, aquela pessoa que você ama. E se você ama, você quer dar a ela o melhor. E qual é o melhor que você pode dar? Cristo. Anunciar Cristo. Ore pedindo oportunidade, peça sabedoria. Estude a palavra, conheça o catecismo como um resumo da doutrina que você vai apresentar. Certifique-se de que você pode apresentar o Evangelho de forma clara, porque você foi chamado para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Segunda forma prática, irmãos. Convide pessoas para ouvirem a pregação pública do Evangelho, que é uma das principais formas de evangelização. A pregação pública, no culto público. O culto não é missionário, irmãos, nos termos que as igrejas falam aí. O culto não tem pregação evangelística, pregação não evangelística. A pregação do evangelho é pregação. Você é chamado como igreja a ser edificado, a ser instruído, e aqueles que não creem são chamados, em algum aspecto, a crer nesse Cristo. Você está ouvindo essa pregação e talvez você não creia em Cristo. Mas você fala assim, que coisa mais, né? Eu estou sendo aqui ouvindo como que eles vão me alcançar. Não, é para você ouvir o que você tem que crer. Nós estamos nos encorajando mutuamente a que vocês saibam que tem uma coisa mais preciosa do que qualquer coisa nessa vida, que você se faz prosélito, do que o teu político, do que a tua filosofia, do que a tua ideologia, é Cristo, o Evangelho. Você é um projeto de teorias e ideologias vãs que vão desvanecer nessa era. Mas Cristo hoje te chama a se tornar
um testemunha daquilo que pode, de fato, transformar os homens. Então não há culto evangelístico, culto não evangelístico, culto é culto ao Senhor. Culto da família, culto do amigo é do Senhor. E é aqui que a igreja vai ouvir o evangelho para ser fortalecida, e aqueles que não creem vão ouvir o evangelho para crerem no Senhor. Nós precisamos ser mais diligentes nisso, irmãos. Nós deveríamos trabalhar para que sempre haja inúmeros convidados ouvindo a pregação. A gente não precisa, irmãos, de estruturas forçadas. Eu cresci na igreja que o pastor via falando, desafio mais um, você também pode gerar. Você já gerou alma para Jesus esse ano? Para que essa bobagem? Então somente entenda. Se o Senhor te fez igreja e fez você para anunciar as boas novas do evangelho e o culto pela pregação pública é uma ocasião, convide. Às vezes alguns irmãos ficam com receio, mas pastor, o Senhor fala contra a religião X, contra a religião ímpia, Y, contra o ateísmo. Meu irmão, não tema, esse é o método da pregação bíblica. Pegue os apóstolos e me diga se eles não anunciaram o evangelho e não desconstruíram toda a oposição ao evangelho. Tem de ser. Antes de você ficar com o medinho de querer formar um ambiente propício e confortável que não vai incomodar a pessoa, simplesmente entenda, o Espírito vai operar. E às vezes é justamente aquela confrontação que o Espírito quer trazer para a alma do indivíduo que não crê. Ele abriu os olhos para perceber que aquela estrutura religiosa que ele se abraçou, se agarrou, ou aquela oposição à religião, no caso do ateísmo, é falsa. Então não tenha medo, meu querido. Então somente convide, ore pelo que você convidou e ore pelo seu pastor. Ore para que o Senhor lhe abençoe para conversar sobre o evangelho. Desafie-se, querido, a convidar. Eu não preciso colocar aqui metas. Um por domingo, um por mês. Desafie-se e faça o que você tem que fazer. E a última forma, irmãos, prática de evangelização que a igreja pode fazer e deve fazer é aquela que nós vamos iniciar e, se Deus quiser, nos próximos anos vamos avançar nisso. É a plantação de igrejas em lugares que nenhum de vocês estaremos ordinariamente. É o que chama-se de lugares de pregação. Pomos pregação ou congregações, como é a linguagem na IPB. E o que a igreja pode fazer com isso, irmãos? Não só indo lá em ocasiões de impacto, como se chama, mas mantendo ministros para um trabalho sistemático e ordinário ali, contínuo, de pregação pública, de culto ao Deus vivo e verdadeiro. Para que esses lugares também haja ali ajuntamento dos eleitos de Deus pela pregação. É o que nós passaremos a fazer, irmãos. Mas para isso, queridos, para darmos um passo como esse, nós precisamos avançar e amadurecer ainda mais alguns pontos que serão tratados. Eu não vou tratar fora de tempo, mas a manancial precisa amadurecer, entender o que é isso que vai ser feito, para que nós avancemos, irmãos. Então, somente agora entendamos isso. O Senhor nos chamou e nos fez igreja, e faz parte do ser igreja, o anunciar a glória e as virtudes daquele que nos alcançou. Se você anuncia qualquer coisa, mais do que Cristo, se você se empolga para falar com os homens sobre qualquer coisa, mais do que Cristo, você é chamado pelo Senhor a se arrepender. Ore pedindo ao Senhor oportunidade, ocasião, sabedoria, conhecimento da palavra do Evangelho, para você poder apresentar Cristo. E mais uma vez, se você não crê em Cristo, sim, eu quero que você saiba, a igreja está se esforçando o máximo dentro do possível, sem meios carnais, sem coisas tolas que muitas igrejas ditas evangélicas fazem por aí. Estamos sim nos esforçando para que você creia. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Mas em toda a clareza do anúncio do Evangelho nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque nós cremos que isso é poderoso para salvar o homem, todo aquele que crê. Porque nós cremos que não é político A ou B, ideologia X ou Y, que vai salvar a humanidade, mas o Evangelho de Cristo. Creia. Veja a virtude desse que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz e saia você
das trevas para a maravilhosa luz que Ele comprou para nós. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque um dia nós estávamos nas trevas do pecado, Senhor, e nós te odiávamos. E odiávamos, Senhor, tudo que estava associado ao Senhor. Mas o Senhor então nos enviou alguém de entre o teu povo, e cumprindo, Senhor, a vocação externa pela pregação da palavra, o teu Espírito internamente, Senhor, operou em nós e nos transformou. E aquilo que nós odiávamos, Senhor, passamos a amar. Aquilo que nós desprezávamos, Senhor, passou a ser a coisa mais importante da nossa vida. Mas nós reconhecemos, Senhor, o quão egoísta nós somos, o quão ensimesmados, Senhor, preocupados apenas com a nossa caminhada nessa era, Senhor, nós somos. Porque tendo recebido, nós não passamos para outro, Senhor. Sabendo que encontramos, Senhor, a melhor coisa do universo, que é Cristo e os seus benefícios. Nós cerramos os nossos lábios e, diferente daqueles que fizeram isso por nós, nós não passamos para outros, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que somos péssimos anunciadores das tuas virtudes. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos perdoa. Perdoa-nos, Senhor. E nos faz homens e mulheres diligentes a anunciar o teu evangelho, primeiro para os nossos filhos, aqueles que já têm filhos. Então, Senhor, para aqueles de fora, os familiares, os colegas, trabalho, os vizinhos. Ser bondoso conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.